galera, vamos então para iniciar a nossa semana. Aprendemos no bloco passado as partes constituintes e para que serve o nosso sistema de esgotamento sanitário. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai realizar o dimensionamento do nosso sistema, beleza? E vocês vão ver que diferente de água fria, que tinha aquela tabela ou tinha aquele monte de cálculos, o dimensionamento das partes constituintes do sistema de esgotamento sanitário é muito simples. Então, vem comigo, vamos lá. Bom, então a gente sabe que tem as N partes constituintes, né? Vamos dar uma relembrada? Então, pessoal, a gente tinha os ramais de descarga. O que eram mesmo os ramais de descarga? O ramal de descarga era aquela tubulação que recebe contribuição de apenas um aparelho sanitário. Mais de um vira o quê? Vira ramal de esgoto, beleza? E o ramal de esgoto descarrega lá embaixo no meu tubo de queda. Nós temos os elementos de ventilação, que seria o ramal de ventilação e a coluna de ventilação, beleza? A gente tem também lá no final do prédio, a gente tem os coletores prediais ou subcoletores, tá legal? E também a gente tem as nossas caixas de inspeção e caixa de gordura, tá bom? Então, só recapitulando, ramal de descarga, ramal de esgoto, tubo de queda. Chegou no tubo de queda lá embaixo, subcoletor, beleza? Dispositivo de ventilação, ramal de ventilação e coluna de ventilação. Então, a gente vai pegar e dimensionar essas 6 coisinhas, ok? Então, vamos que vamos. Beleza, então vamos começar por aquele elemento que não é uma tubulação, beleza? Vamos começar pelas caixas de gordura. E, gente, é muito simples. Caixa de gordura. Como que a gente menciona ela? Determinando o volume, beleza? Então, vamos determinar o volume delas? Para uma pia, poderá ser utilizada caixa de gordura pequena, né, de 18 litros. Então, para uma pia, caixa de gordura de 18 litros, ok? Existem muitas e muitas caixas de gordura já com essas dimensões pré-definidas. 2 cozinhas, aí vai para 30 litros, beleza? De 2 até 12 cozinhas, 120 litros. Então, uma cozinha 18 litros, 2 cozinhas 30 litros, de 2 a 12 cozinhas 120 litros e acima de 12 cozinhas a gente usa essa fórmula muito simples, 20 mais 2 vezes o número de pessoas servidas. Então, bom, beleza, então. Vamos agora começar a dimensionar as tubulações. Quando a gente fala em dimensionar tubulações, pessoal, a gente fala de 2 parâmetros, hein? Isso é muito importante a gente saber. A gente fala que vai dimensionar o diâmetro e a gente fala também que vai dimensionar a inclinação, ok? Então, o nosso sistema de abastecimento de coleta de esgoto vai estar dimensionado se eu definir para cada trecho o diâmetro da tubulação e a inclinação, hein? Isso aqui é importantíssimo a gente saber, tá bom? Beleza. Vamos começar do começo. Ramal de descarga. Prestem atenção e veja como é fácil. Ramal de descarga não é aquele que recebe contribuição de apenas um equipamento? Sim. E aí eu vou encontrar o equipamento aqui e vou determinar o diâmetro. Tá, por exemplo, lavatório geral. Qual é o diâmetro do ramal de descarga do lavatório geral? 40. Qual é o ramal de descarga de um chuveiro coletivo? 40. Qual é um ramal de descarga de uma pia de cozinha industrial, por exemplo? 40 também. Vamos pegar outra aqui. De um tanque de lavar roupa? 40. Uma máquina de lavar pratos, de uma máquina de lavar roupa de até 30 quilos, 75. E por aí vai, de um vaso sanitário, 100. Beleza? Então é muito simples a gente utilizar essa tabela para dimensionar o ramal de descarga, tá bom? Prestem atenção no seguinte, olhem essa coluna aqui, ó. Essa coluna vai ser muito importante, a gente vai utilizar ela para todas para os nossos dimensionamentos. O HC, pessoal. O HC é uma sigla que significa unidade Hunter, tá? A gente não precisa entrar muito no mérito disso, mas o que eu quero deixar claro para vocês, cada aparelho vai ter um UHC diferente, tá bom? Que
A gente pode aproximar como se fosse a vazão, né? Lembra que cada equipamento tinha uma vazão em água fria? Agora, aqui em esgoto sanitário, cada equipamento vai ter um HC, né? Que ele é um número que vai ponderar tanto a vazão quanto a ocorrência de utilização desse aparelho. Então, por exemplo, uma banheira infantil vai ter um HC de 2, já uma banheira hidroterapêutica de fluxo contínuo, 6. Então, já estou indicando para vocês essa unidade de UHC que vai ser importante mais para frente. Ramal de esgoto, pessoal, lembrando, ramal de esgoto é quando encontra mais de um ramal de descarga. Aí é muito simples. Eu vou somar os UHCs, então vamos imaginar que eu tenho um ramal de esgoto que pega um lavatório e um chuveiro. Então eu somo o HC desses dois, por exemplo, vai somar um lavatório geral, que é 2 de UHC, com um chuveiro de residência, que é 2 UHCs também, somando dá 4, né? Então eu tenho passando naquele ramal de esgoto 4 UHCs. Para um HC eu uso diâmetro de 30. Para 3 UHCs eu uso diâmetro de 40. Eu tenho 4. Então, até 6 UHCs eu posso usar o diâmetro de 50. Então, aquele meu ramal de esgoto vai ter um diâmetro de 50. Beleza? Muito simples. A gente ainda assim vai fazer um exercício explicando no próximo vídeo, tá? Mas não tem segredo. Eu entro com o HC desse lado, né? Aqui é o HC máximo que aguenta, né? E aí eu verifico qual é o diâmetro aqui nessa coluna, muito e muito simples, beleza? Bom, ramal de descarga juntou para o ramal de esgoto, caiu no tubo de queda. Como eu faço para dimensionar o tubo de queda? Primeira coisa, vamos esquecer isso aqui, porque isso aqui ele é para prédios com 3 andares ou menos, tá? Que é difícil que a gente... essa situação ela é mais difícil. Então vamos olhar só para cá, tá bom? Para eu dimensionar o tubo de queda, simples, eu preciso de 2 informações. O número de UHC em um pavimento, lembrando que o tubo de queda ele vem descendo e capta de um pavimento, capta de outro, capta do outro, capta do outro e por aí vai. E em todo tubo, tá? Então vamos imaginar o seguinte, eu fiz o cálculo lá e verifiquei que um pavimento tem 11 UHCs, ok? Só que o prédio tem 10 andares, então a soma de todas as contribuições desse prédio, ele vai ter 110 UHCs. Então, aqui em um pavimento ele tem 11, em todo o tubo ele tem 110, porque ele tem 10 pavimentos contribuindo, tá bom? Então, eu vou olhar para as 2 colunas e vou pegar a situação mais crítica. Bom, olhando para essa coluna aqui, que eu tenho que colocar 11, eu determino aqui que o meu diâmetro do tubo de queda é 75. Bom, e olhando para outra coluna eu determino que o meu diâmetro é 100. E aí, qual que eu pego? O 75 ou 100? Eu vou pegar a situação mais crítica, que é 100 milímetros, beleza? Perfeito, muito simples. E aí, pessoal, tem algumas peculiaridades de norma, tá bom? Nenhum tubo de queda terá diâmetro inferior ao da maior tubulação L ligado. Isso é muito importante, hein, pessoal? Ó, isso aqui a gente pode pensar da seguinte forma e não é só para o tubo de queda. Nunca, em hipótese nenhuma, o esgoto afunila. Sempre ou ele mantém o diâmetro ou ele aumenta o diâmetro, tá? Nunca eu vou ter uma tubulação de 100 que vira uma tubulação de 75. Nunca, 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 tá bom? Outra peculiaridade enorme, isso aqui é decoreba, né, pessoal? Nenhum tubo de queda que recebe descarga de pia de cozinha deve ter diâmetro inferior a 75 milímetros. Exceto, né, aí uma situação muito particular, exceto em prédios de 2 pavimentos, com tubo de queda recebendo até 6 UHCs. Então, numa situação muito peculiar, tá bom? Diâmetros de tubos que recebem disperso sanitário, no mínimo 100 milímetros. Isso é óbvio. Por quê, pessoal? O ramal de descarga de vaso sanitário é 100. Eu posso diminuir o diâmetro? Não. Então, se eu venho 100, a hora que eu chegar no tubo de queda, eu não posso ir para 75. Legal? Então, perfeito.
E aí uma questão construtiva, não se pode utilizar cruzetas. E lá no final do tubo de queda, a hora que o meu tubo de queda deixa de ser vertical e passa a ser horizontal, eu tenho que usar ou duas 45, ou uma 45 em uma junção, ou uma curva raio longo, tá bom? Essa mudança brusca, ela não é indicada e não é permitida por norma, beleza? E aí tem uma questão construtiva também, que eu vou deixar para vocês verem, que é quando tem desvio no tubo de queda. Então, por algum motivo, eu preciso fazer um desvio no tubo de queda. Meu tubo de queda está vindo reto. Por exemplo, ele chegou num estacionamento. Ele não pode descer reto. Então, ele vai ter que fazer um desvio. Para eu fazer esse desvio, eu tenho que fazer construtivamente da maneira correta. Ou desta maneira, ou da outra. Tá bom? Ela é um pouco complexa, mas eu vou deixar aqui esta figura, que caso você precise utilizar, você copia, né? Vamos dizer assim, a gente copia essa derivação tanto do tubo de queda quanto da coluna de ventilação, que não tem problema nenhum, tá bom? Esta é a maneira correta de fazer o desvio de tubos de queda que vem correndo em uma direção e por algum motivo eu preciso trocar ele de direção, beleza? Bom, maravilha. Chegamos então, já sabemos dimensionar ramal de descarga, ramal de esgoto, tubo de queda. Agora a gente chegou lá embaixo no subcoletor, tá? E aí como a gente faz? Muito simples, eu vou determinar o HC do trecho, então eu vou somar todas as contribuições que estão passando naquele subcoletor e vou verificar, né, para esse binário, né, de variáveis que seria o diâmetro nominal e a declividade. Então, por exemplo, um tubo de 100 milímetros com declividade de 1%, ele aguenta até 180 UHCs. Um tubo de 100 milímetros com declividade de 2%, ele aguenta até 216 UHCs. Um tubo de 200 milímetros com declividade de 4%, ele aguenta até 2.300 UHCs. Beleza? Lembrando que todo coletor predial, diâmetro mínimo 100 milímetros, beleza? Dimensionamento de coletor predial também é muito simples. A gente vai fazer um exercício disso. Fiquem calmos, tá bom? Então vamos agora para o ramal de ventilação. Como que a gente determina o ramal de ventilação? Muito simples, gente. Soma os UHCs e determina o diâmetro. Olha só, é basicamente a mesma coisa, tá? Então, por isso que eu falei que dimensionamento de esgoto é muito simples, é só tabela. Aí eu tenho, né, uma divisão, ramal de ventilação com vaso ou sem vaso, tá? Então a gente tem essa divisão, ou eu entro nessa tabela da esquerda ou eu entro nessa tabela da direita, tá bom? E agora o mais complicado, que é a coluna de ventilação, tá? A coluna de ventilação ele é o mais complicado, por quê? Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa de 3 parâmetros. Que parâmetros são esses? Diâmetro do tubo de queda, a somatória do HC daquela coluna e o comprimento da coluna de ventilação. Aí, pessoal, você vai me perguntar, professor, qual que é o comprimento da minha coluna de ventilação? A gente vai aproximar aqui no curso para o comprimento do prédio, né? Porque eu tenho meu prédio aqui, eu vou ter minha coluna de ventilação passando, então vai ser mais ou menos igual esse comprimento do prédio, tá bom? E como que a gente usa essa tabela? Vamos lá. Passo 1. Primeiro eu vou ter que entrar com o diâmetro do tubo de queda que nele está ligado. Então vamos imaginar que meu tubo de queda é diâmetro de 100. Então eu venho nessa coluna até achar o diâmetro de 100. Achei. Perfeito. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou entrar nesses índices aqui, ó. Então no diâmetro de 100, eu vou verificar quantos UHCs tem a minha coluna de ventilação. Por exemplo, tem 500 UHCs. Perfeito. Então eu entro nessa linha? Não, eu vou entrar nesta linha aqui. Legal. 500 não, 400. Vou entrar nessa linha aqui. Perfeito. Então eu venho nesta linha e aqui é o comprimento máximo permitido. Então aqui que eu vou entrar com o comprimento do prédio. Vamos imaginar que o comprimento do prédio seja 50 metros. Um diâmetro de 50 tem um comprimento permitido de 6. Não vale. Um diâmetro de 60 tem um comprimento permitido de 15. Não vale também. Um diâmetro de 75 tem um diâmetro de 46.
tem um comprimento permitido de 46. Não, eu preciso de 50, então eu vou ter que utilizar esse último valor aqui e a minha coluna de ventilação vai ser de 100 milímetros, ok? Então, esta tabela é a tabela mais difícil, porque eu vou precisar de 3 dados: diâmetro do tubo de queda, que eu venho aqui, entro nesse diâmetro, rebato aqui, fixo na coluna, né? Fixo na coluna e determino o meu diâmetro relativo ao meu comprimento, tá bom? No nosso exercicinho vai ficar mais claro, tá bom? Eu só estou apresentando para vocês a tabela. E aí, da mesma maneira que a gente tinha no tubo de queda, a gente vai ter também na coluna de ventilação. Diâmetro tem que ser uniforme, extremidade inferior ligada ao subcoletor ou a um tubo de queda. Então, essa coluna de ventilação, lá no final, liga no meu tubo de queda, beleza? E a extremidade superior, né, ela tem que morrer acima do telhado, né? Muito simples. A gente termina aqui. Na próxima aula a gente vai fazer um exercicinho comentado que você vai ver como é simples dimensionar essa tubulação, beleza? Valeu, pessoal!